Agora, o professor Robson, se o senhor puder esperar um pouquinho, o senhor pode me ajudar numa pesquisa científica aqui, ou com perguntas mais abalizadas que a minha. Com certeza o senhor é muito mais preparado que eu para conversar com o ministro. Mas, ministro, que coisa boa o senhor tem para nos anunciar, e parece que é uma coisa boa mesmo, e bem promissora. Exato. Então, essa droga, né, esse remédio, a gente chama de reposição de drogas, isso aí, ou seja, um medicamento que é utilizado para algum tipo de tratamento, que ele pode também ser utilizado para outro, né, depois desses testes e tudo. Então, foram muitos meses, aí foram um trabalho intenso lá do Laboratório Nacional de Biociências, e eles chegaram a essa conclusão dessa droga, e agora essa semana nós começamos os testes clínicos com 500 pacientes. Então isso segue um protocolo muito rígido, né, científico, que vai ser empregado agora, já foi como é que se diz, aprovado pela Comissão de Ética do Ministério da Saúde, e eu espero que nas próximas 4 semanas a gente consiga concluir esses testes e ter o resultado definitivo. No momento eu não posso falar eu nem sei, para falar a verdade, que eu fiz questão de não saber o nome do medicamento em si, para evitar qualquer tipo de correria em busca de um medicamento que ainda não foi testado para isso, e também porque a gente precisa ter, né, como a gente faz aqui no Ministério e na ciência, o professor sabe bem disso, tudo baseado em fatos, em pesquisas e assim por diante. Então, o fato é que daqui a pouco, né, vamos dizer assim, na metade do mês que vem, nós vamos ter aí um resultado e muito promissor, né, vamos dizer assim, a probabilidade de dar certo, isso é muito grande. E, além disso, né, eu queria somar uma outra notícia boa que eu dei hoje aqui, que é com relação a testes diagnósticos. Esses testes, a gente precisa ampliar a execução no Brasil desses testes, e um dos limitantes que nós temos é o reagente para o teste, né, para saber se a pessoa tem ou não tem o Covid. E esses reagentes são importados, e nós conseguimos, na verdade, no CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, e isso eles participam da rede Vírus MCTIC também, que é uma rede do Ministério. Eles conseguiram criar um reagente nacional que tem exatamente as mesmas competências, vamos dizer assim, do reagente internacional, o importado. Isso vai melhorar bastante a nossa possibilidade de testes no Brasil. E, além disso, também anunciamos hoje um equipamento que faz os testes sem reagente, utilizando laser, né, utilizando amostras de saliva e inteligência artificial. Então, isso também é um ganho muito grande, vai estar disponível daqui a 20 dias, isso vai estar disponível também em quantidade. Alguma pergunta, professor? Não, ótimo. Na verdade, assim, o que a gente precisa nesse momento mesmo é o apoio, né, do ministro, de todo o Ministério, para todas as universidades, né, não só de São Paulo, mas acho que no Brasil inteiro tem muita gente buscando novas opções, né? Então, a gente fica feliz, né, de ouvir o apoio que as universidades têm recebido, o que devem receber num futuro próximo. Aliás, eu queria ressaltar, né, a importância do pesquisador, a importância da ciência brasileira, que muitas vezes o pessoal fala assim para mim, mas os Estados Unidos, o Japão, tantos países que têm uma tecnologia extremamente avançada, estão pesquisando, como é que o Brasil vai descobrir uma... Então, eu gostaria de lembrar que o Brasil, pelos problemas que nós já passamos com dengue, com zika, chikungunya e outras coisas, nós temos um setor de pesquisa na área de virologia que é extremamente competente e reconhecido no mundo inteiro, os nossos cientistas. E eles têm trabalhado, né, tipo dia e noite, isso nos nossos centros de pesquisas, nas universidades, né, onde é feito grande parte da pesquisa do Brasil, e muitos deles, né, trabalham com bolsas, né, e o ano passado eu briguei tanto falando sobre a necessidade das bolsas, lembra a bolsa do CNPq, a gente conseguiu completar o ano sem atrasar um dia nas bolsas do CNPq, né, o pessoal acho que encheu o saco de me ver falando da importância das bolsas e por que a gente tinha que manter isso, a gente está vendo o resultado agora. Então, é isso, a gente precisa não só manter, como ampliar a nossa pesquisa e o investimento em pesquisa e desenvolvimento do país.
Professor Robson, muito obrigado. O Garrafa vai lhe passar o contato do ministro. Acho que é importante demais esse contato aí, porque de repente a gente, do mesmo jeito que a gente teve notícia boa por parte do ministro, quem sabe tenhamos uma notícia ótima da sua parte, da sua pesquisa também. Foi um prazer falar com o senhor, professor. É o que a gente espera, Datena. Eu agradeço também a oportunidade de conversar com você, de conversar com o ministro. Foi excelente a gente poder estabelecer, né, esse contato direto para tentar viabilizar o mais rápido possível ações para tentar resolver essa questão o mais breve possível. Tá bom, um abraço grande. Ministro, só para dizer a notícia aqui, ó, tá no portal R7, da importância da descoberta do professor Robson. Um gene identificado pode estar associado a interações entre proteínas pulmonares e o vírus, que pode indicar um método de combate à Covid-19. Estudo realizado no IBB, Instituto de Biociências da Unesp, Universidade Estadual Paulista, indicou o potencial alvo para o tratamento da Covid-19. Um gene identificado pelos pesquisadores pode estar associado à interação entre proteínas pulmonares e o novo coronavírus, o que pode indicar um método de combate à doença. Os pesquisadores identificaram a alteração da expressão de um gene chamado TRIB3, responsável pela produção de uma proteína do mesmo nome, que tem alta probabilidade de interagir com a proteína do novo coronavírus em células epiteliais do pulmão, que é o órgão mais afetado e que, obviamente, leva à morte. Essas células fazem o revestimento interno dos órgãos ou do órgão do pulmão e são alvos preferenciais do novo coronavírus. Segundo o estudo, essa proteína já foi anteriormente relatada como capaz de diminuir a infecção e replicação de outros vírus. A TRIB3 tem o potencial de interagir com proteínas do vírus e isso pode, por exemplo, diminuir a replicação do vírus dentro da célula, como já demonstrado para o vírus de hepatite C, e a TRIB3 tem o potencial de interagir com essas proteínas. E na Espanha tem um remédio já quase que aprovado, passou por 2 etapas, né? Está em fase de pesquisa, falta só mais uma etapa. No meio de uma situação como essa, eu acho que essa etapa pode ser facilmente vencida, né? Existe a possibilidade de que a interação da TRIB3 com proteínas do SARS iniba o ciclo biológico do vírus. Disse o professor Robson Carvalho, que falou com a gente agora. Segundo o Carvalho, na Europa já há empresa espanhola realizando ensaios clínicos com um medicamento contra o câncer de endométrio, que é capaz de aumentar a atuação da TRIB3. Então é uma pesquisa seríssima e que pode dar resultado positivo. Quem sabe essa sua amizade aí com o ministro espanhol possa render bons frutos também nesse aspecto, isso descoberto por cientistas nacionais. É um jovem pesquisador, rapazinho, eu vi a foto dele agora ali, é um jovem pesquisador. Tomara que dê certo. Mas sobre essa nova notícia, o que o senhor tem a dizer sobre essa nova notícia? É a pergunta que eu fiz ao Robson, não é? É um remédio que já existe ou precisa ser aprovado ainda, esse remédio que vem sendo apontado aí por essa descoberta como para o combate direto? O senhor já havia dito que 5, pelo menos, novos remédios estavam sendo pesquisados, além da hidroxicloroquina com azitromicina. 5 novos remédios estavam sendo eleitos aí, esperando o protocolo para definição. E um deles saiu na frente, que é esse aí. O que falta especificamente para se determinar como um protocolo de aplicação já em grupo de controle? Então, bom, antes de mais nada, eu queria dizer, né, da importância desse relacionamento internacional, né? Isso é uma das coisas que, nesses momentos agora, a gente vê que a ciência e tecnologia é um excelente diplomata, né, para conectar países, esforços entre muitos países, e nós temos esse grupo de 15 países, né, trabalhando em conjunto, trocando dados, e acaba que o fato de eu ter trabalhado esse tempo todo em NASA, na própria ONU, facilita muito também, você acaba tendo amizade, né, no mundo. Como ajuda. Que ajuda.
O que nós tivemos de ministro do seu lugar, no seu cargo, que não tinha nada a ver com ciência e tecnologia, eu não quero nem falar para não ferir as pessoas aqui. Mas como é bom ter gente do ramo no ramo, viu? É impressionante isso. Desculpe a parte A, como a gente diz no interior, mas eu vou contar uma coisa para você, viu? É importantíssimo ter um cara como o senhor no cargo certo. Então, desculpe a parte A, mas eu quase que eu falei aqui o que eu ia pensar, mas isso eu me reservo o direito de não falar. Mas olha, realmente é importante ter esse relação com a área e o conhecimento, né, com as pessoas aí fora também. Isso ajuda muito. E com relação a outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, jovem pesquisador. Nós temos grandes talentos no país. Então aí eu visitei os laboratórios lá em Campinas, nossos laboratórios lá, visitei na Universidade Federal de Minas Gerais, no CT Vacinas e outros lugares. Esses jovens pesquisadores é uma promessa muito grande, né, para o país, e a gente precisa ajudar essa pesquisa aí para frente. Por isso que o pessoal às vezes fala que eu reclamo muito de orçamento, de investimento, mas a gente vê a necessidade do investimento em ciência e tecnologia. Todos os países que hoje são avançados e desenvolvidos, eles são porque eles investiram muito nessa área. Então, a gente tem esse caminho a seguir. Competência é o que não falta para os nossos pesquisadores aqui. Com relação ao tratamento agora, né, esse ensaio clínico, né, um teste o nome clínico, do remédio o senhor não vai dar não, né? Isso eu não posso fornecer porque senão acaba, uma série de problemas. some. Mesmo porque eu até nem sei. Não, mas se eu soubesse também, quando falaram da cloroquina, acabou. E quem precisa para combater lúpulos, acho que artrose, eles ficaram na mão, porque desapareceu tudo. Exato. Mas uma coisa que eu posso falar é que é um remédio simples, é um remédio que não tem efeitos colaterais, o que vai nos ajudar muito, né? Imagina a seguinte situação, a pessoa vai tendo algum tipo de sintoma, isso não estou falando do teste agora, que o teste agora ele é feito em hospital, né? Então a pessoa tem que estar internada, porque tem que ser acompanhado detalhadamente. Tem controle. Tem controle, né? Agora, depois, uma vez aprovado, né, e a probabilidade dessa aprovação é muito grande, e a pessoa pode ir no médico, né? Estou sentindo febre, alguma coisa, como a gente vai no médico com algum sintoma, e logo no começo aí o médico faz o teste, né? Uma vez determinado que tem o Covid, faz a receita para esse remédio ou para outros remédios, e a pessoa trata, e antes de ir ao hospital, de ficar internado e tudo mais, ele consegue fazer o tratamento e ficar livre, vamos dizer, disso. Isso desafoga os hospitais, isso muda o cenário completamente. Então, por isso que eu estou tão animado com essas possibilidades. Ministro, uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu não queria nem comentar isso, mas é importante porque tem muito a ver com a sua pasta também. E, aliás, hoje é difícil uma coisa não ser ligada à outra, né? A pasta da saúde é uma pasta importantíssima. Agora, nesse momento, o Garrafa, você pode dar notícia rapidamente, ou quem pode dar notícia, dá rapidamente? Por gentileza, quem é que vai falar? Tem aqui, o Ângelo Nascimento está de Brasília, ele tem informações, está aqui na sua escuta, e eu posso também aqui, mas o Ângelo está na sua escuta, Datena. O Ângelo, rapidamente, por favor, porque o ministro não pode esperar. Essa notícia vem de Brasília e já indica o que nós já sabemos. A gente já divulgou isso ontem, só indica o que nós já sabemos. Pois não, Ângelo, boa tarde. Datena, boa tarde para você, boa tarde a todos. O secretário de Vigilância em Saúde, né, que faz parte do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, pediu demissão do cargo. Esse pedido foi na manhã de hoje e foi confirmada a informação, inclusive, pelo próprio Ministério da Saúde. Por enquanto, não foram dados mais detalhes em relação a esse pedido e qual o motivo, então, que ele teria feito esse pedido de demissão, né? A gente lembra que ele sempre tem participado das coletivas de imprensa, no fim da tarde, ao lado do Mandetta, também de outros nomes importantes do Ministério da Saúde. Portanto, agora já confirmada a demissão dele, só para a gente já poder fechar, mais cedo ele enviou uma carta aos funcionários afirmando que a gestão de Luiz Henrique Mandetta, que é titular da pasta, tinha acabado e que ele estava se preparando para sair junto com o chefe. Então, logo depois, esse pedido de demissão confirmado pelo Ministério da Saúde. Datena. Bom, eu não vou entrar em detalhes do que o Wanderson fez, o que ele não fez, mas eu acho isso desastrado e beira a covardia, esse tipo de coisa.
Não é porque o Mandetta saiu que a equipe dele tinha que sair imediatamente. Ele se adiantar a demissão do Mandetta, eu acho muito ruim. Que o Mandetta caiu, só não deitou, todo mundo sabe. Porque ele mesmo reconheceu, não sei se foi entrevista ou declaração ao UOL, que avançou o sinal quando desautorizou o presidente da República. Ele mesmo reconheceu que ele ia cair, todo mundo sabia. Ele disse que não abandonava o paciente, mas ele abandonou o paciente quando ele rompeu o sinal, e ele mesmo reconheceu que rompeu o sinal e que, por consequência, não pode continuar no cargo. Mesmo porque não pode haver conflito entre o presidente da República e o ministro da Saúde, que é a pessoa mais importante no momento de um combate sério a uma crise sanitária, econômico-sanitária, mas a vida está acima de tudo. Agora, o que eu acho é que devia haver uma equipe de transição para mostrar tudo que foi feito até agora no Ministério do Mandetta, né? Para a equipe que vai entrar, porque quem vai entrar vai colocar uma equipe lá. E essa equipe de transição passaria todos os dados, passaria o que foi feito, o que não foi feito, o que deu certo, o que deu errado. Muito fora de hora essa demissão do secretário Wanderson. Extremamente fora de hora e absolutamente contrária aos interesses da nação e da humanidade. Eu acho que hoje nós temos que pensar muito mais em seres humanos do que em vaidades próprias, ou o meu chefe vai sair, eu vou atrás. Você pode até sair, mas teria que ficar numa equipe de transição. Isso é a minha opinião. Ministro, vamos tocar o barco então. Temos, claro que no meio do caminho saiu o ministro da Saúde, não é bom, mas também há que se respeitar, obviamente, hierarquia em qualquer setor. A hierarquia tem que ser respeitada, principalmente em se tratando do presidente da República. Se não concordar, pode ser dito até a portas fechadas e não escancaradamente. Então, a hierarquia rompida, é claro que o Mandetta, praticamente, ele pediu para sair. Com aquela entrevista que ele deu, ele pediu para sair. Foi uma coisa clara. Primeiro disse, inclusive para mim, que não ia dar entrevista para ninguém, né? Que só falaria em entrevista coletiva. Aí, de repente, ele deu uma entrevista. Parabéns para o canal que conseguiu, mas o Mandetta não teve a palavra. Comigo ele não cumpriu a palavra, nem com todos os outros que ele havia dito que daria entrevista coletiva e não exclusiva. Nada contra ele, mas só lembrando que também ele é político. E como político, ele, deputado, votou uma emenda contra a saúde de 22 bilhões de reais ou coisa parecida, mais ou menos isso, até garrafa. Uma emenda há 4 anos atrás. Foi isso que nós divulgamos aqui, não foi? Ali ele agiu contra a ciência como deputado e agora estava agindo a favor da ciência. Estranho isso. Bom, mas enfim, isso não é problema meu. Mas de alguma forma atrapalha para o senhor a sequência desse combate aí, essa pandemia que nós estamos vivendo, a saída de um ministro da Saúde no momento desse, ministro? Uhum. Olha, Datena, a gente tem, eu vejo muito isso como um piloto, né? Lembrar que eu sou piloto de caça também. É uma coisa que todo mundo já deve ter visto. Piloto de caça é o cara mais frio que existe, se você pode imaginar, porque o piloto de caça é aquele cara que tem a decisão de receber uma ordem e ele tem que cumprir essa ordem, mesmo a contragosto. Então ele tem que ter a frieza de cumprir essa ordem, que às vezes implica em levar vidas. O piloto de caça, como poucas pessoas, e eu fui me meter com os meus 60 anos e não sabia que com 2 artérias entupidas, eu fui me meter a voar num avião supersônico da Marinha. Eu não sei como é que eu consegui entrar naquele troço e voar durante algum tempo e até ter a oportunidade de manobrar uns segundinhos que o piloto me permitiu. Eu não sei como é que o cara é capaz de pilotar um negócio daquele, às vezes a mais de 1.500 km/h, rompendo a barreira do som, que eu cheguei ali perto. Eu não sei se eu rompi a barreira do som, a barreira do medo eu rompi. Piloto de caça é um cara que tem que ter uma frieza enorme. E até agora os caras lá da Marinha não acreditaram que eu voei aquele caça, porque os caras disseram, Datena, a maioria chega até a cabeceira da pista
e pede para voltar para dizer que não está passando bem. Teve até um repórter de uma grande emissora que veio aqui, a hora que eu fui decolar, ele pediu para voltar porque ele estava se sentindo mal, depois disse que o avião estava com defeito. E a Maria pediu para ele reconsiderar isso, ele fez. Então esse é o piloto de caça, e tem que responder com frieza numa hora dessa, não, ministro? Pois é, olha só, e a ciência segue a mesma forma, tem que deixar a emoção de lado, trabalhar com fatos, trabalhar com o dia a dia, na construção de cada coisa. Se você imaginar uma Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, quando eu estava voando com todos os aviões, todos os 7 aviões voando juntos, o presidente é o líder da esquadrilha, né? Ele está conduzindo, né, para lá, ele faz as manobras, etc. E nós ali na ala, né, tem que manter a posição, e para isso é preciso habilidade, etc., competência para voar ali no lado, mas você tem que prestar muita atenção na sua posição. Então, no meu caso aqui na ciência, tecnologia, inovações e comunicações, pela própria natureza transversal do Ministério, nós trabalhamos em três vetores aí que estão essenciais nesse momento. A gente não fala muito, mas é um dos ministérios que tem talvez uma quantidade muito grande, né? Tem mais de 130 ações nesse momento agora do Covid. Parte deles num vetor ligado na parte de ciência, né? Para tratar com a causa do problema, né? Isso que eu acabei de falar um pouco antes. Outro vetor ligado na produção tecnológica para aumentar a capacidade de ventiladores no país, de equipamentos de proteção individual e etc. Ontem eu acabei de anunciar um crédito de 600 milhões para empresas para trabalharem nesse setor, para aumentar a capacidade industrial nessa área. E também na parte de comunicações, né, que é um setor extremamente importante, telecomunicações, radiodifusão. Você vê que na radiodifusão agora a gente colocou uma multiprogramação para que TVs possam colocar 4 canais, né, tem o canal primário e o principal, e depois mais 3 outros, que esses podem ser usados para crianças agora, né, ter aulas, né? Então isso também foi aberto nesse sentido. Nós estamos conectando 16 mil unidades básicas de saúde que não tinham conexão com a internet. Das 42 mil do país, 16 não tinham conexão. E agora esse mês todas elas vão estar conectadas. Então você vê que o Ministério participa em todas as áreas, né? Então o foco nosso é tão grande que é como se está voando ali na ala enquanto está manobrando. Eu consigo pensar aqui no meu quadrado, né? Que não dá para discutir a saída de outro ministro. Mas o senhor não acha que seria importante manter uma equipe de transição, até para quem entrar, ter conhecimento do que foi feito até agora e não atrapalhar o trabalho, porque dizem que a curva está subindo e foi assim em outros países? O senhor não acha que seria interessante? Sem dúvida nenhuma. A transição ela é extremamente importante. Eu lembro bem disso quando nós assumimos o Ministério, né, em 2018, no período de transição, foi importantíssimo para que nós pudéssemos definir o que nós iríamos fazer durante o ano de 2019. Então, aquele período foi essencial, a gente ter as informações da equipe que estava saindo, adquirir essas informações, criar o nosso plano estratégico, né, os objetivos e assim por diante. Nós trabalhamos muito em cima disso no ano passado, em 2019, e esse ano nós temos, graças a esse trabalho todo, nós temos o Ministério muito bem ajustado, né, justamente por causa dessa transição. Por isso que eu achei precipitado que o Wanderson pedisse demissão. Acho que a equipe deveria participar como equipe de transição para o outro ministro que vai entrar com a equipe dele tomar conhecimento do que foi feito até agora. Olha, com base científica, o senhor já deu a notícia boa do novo remédio, está na capa do UOL, inclusive, que está retransmitindo a nossa entrevista agora, como todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas o UOL está retransmitindo essa entrevista agora. Tem um destaque grande ao novo remédio que o senhor disse vai ser testado clinicamente já, não é? Já demos a notícia aí da Unesp, que consegue isolar um gene importante, talvez até em convênio com uma empresa espanhola, usar um remédio que já é usado para o câncer, também para combater o coronavírus. E agora pinta uma outra notícia que vem do jornal Le Parisien.
Como eu não durmo de madrugada, acho que ninguém está dormindo de madrugada, acho que ninguém está dormindo mais nesse mundo hoje em dia. Eu leio muito e costumo ler o Le Parisien. Pela primeira vez eu vi um cara cabeludo, parecendo Jesus Cristo um pouco mais velho e tal. Falei, pô, cara curioso, vou ler esse cara. Era o Didier Raoult, que foi o cara que botou o ovo em pé, que pegou aquela pesquisa chinesa que usava cloroquina, a hidroxicloroquina, aí ele adicionou a azitromicina e esse professor, que é um grande virologista, mas sempre muito questionado, porque ele é turrão, ele xinga todo mundo, briga com todo mundo. Inclusive, quando ele anunciou essa pesquisa, foi muito combatido. Semana passada, o presidente Macron, que também não era favorável ao uso da hidroxicloroquina mais a azitromicina, saiu lá de Paris e foi até Marseille para conversar com o professor Didier Raoult, que foi o que colocou o ovo em pé da hidroxicloroquina mais a azitromicina. Bom, a última dele, essa é rápida, mas vale para o senhor, o professor Didier Raoult lançou essa daqui. Eu li a entrevista inteira de madrugada, mas agora surge como alerta do jornal Le Parisien, porque é uma das notícias mais lidas. Ele foi elevado à condição que ele merece, de celebridade, porque ele foi o primeiro cara a estudar vírus grandes, por exemplo. É um cara que estuda virologia há muito tempo, há mais de 30 anos. Foi um cara que, em 2003, há 17 anos, ele mandou um relatório. Sabe o que dizia esse relatório para o governo francês? O relatório dizia assim, olha, nos próximos anos nós vamos ter uma epidemia por parte de um vírus que ataque o sistema respiratório. Há 17 anos atrás, isso vai virar uma pandemia. Sabe o que fizeram com o relatório dele? A burocracia do governo francês, que não é diferente do nosso, de lugar nenhum. Os caras engavetaram o relatório do cara e nem bola deram. Agora virou celebridade. Mas ele disse o seguinte, o coronavírus, a epidemia pode desaparecer na primavera. Diz o professor Didier Raoult, e tomara que ele... isso aqui é apenas um destaque, eu li a notícia inteira. E tomara que ele esteja certo, e não é um mané qualquer que está falando não, hein? É um dos maiores virologistas do mundo e agora elevado à categoria de super cientista, já que muita gente concorda que o remédio dele, de uma certa forma, ajuda a combater e acabar com a doença. A hidroxicloroquina não é dele, ele juntou com a azitromicina. A fórmula simples que ele bolou, como virologista que é. Mas ele diz que, como toda a epidemia, ela vai passar naturalmente e desaparecer na primavera francesa, vai sumir essa doença com remédio ou sem remédio. E o cara que tem os méritos de descobrir aquela que seria a cura para o coronavírus. Então ele diz que não tem todo mundo dizendo que a curva sobe, desce e está subindo e dizendo. Esse cara, com a autoridade que ele tem hoje, ele diz que essa epidemia vai desaparecer normalmente na primavera. Se ele está certo ou não, ele tem muito mais chance de estar certo do que eu. E eu não só adoro isso, como estou torcendo para isso, não, ministro? Oh, pois é, eu também. Imagina, isso é muito bom. Aliás, uma coisa que eu gostaria de ressaltar nessa história como um todo, e isso vem aqui tipo de uma autocrítica do próprio Ministério, que a gente parte das coisas que nós temos que fazer, que nós observamos o seguinte, né? Você vê que vem uma onda dessa com um vírus desse tipo. Aliás, uma coisa que eu aprendi na semana passada é que tem um número astronômico, literalmente, de vírus pelo planeta, né? Me falaram um número de 10 elevado a 31, né? Então, um número gigantesco. Você vê, o fato é o seguinte, não é a questão se nós teremos um outro problema, um outro vírus... Que ninguém estava preparado, né? Ninguém estava preparado. Exatamente. Então, a gente tem que estar preparado, porque quando aparecer, da gente responder rápido. Nós respondemos rápido agora, mas ter os sistemas em posição, a infraestrutura colocada. Você vê que como os países começaram a precisar de reagentes para os testes, isso ficou difícil de se comprar. A questão dos ventiladores e tudo mais. A gente tem que ter essa habilidade no Brasil de responder rápido.
Mas não só no Brasil, porque as grandes potências, inclusive a China, que está agora apontando um problema seríssimo na sua economia, segunda economia do mundo, a França e a Itália, por incrível que pareça, vão sofrer muito mais que a gente em termos econômicos. Nós vamos pagar caro economicamente, mas França, Itália, Espanha vão pagar muito mais caro. Estados Unidos passaram a 16 milhões de desempregados em 2 semanas. A França atinge aí acho que 9,7 milhões de desempregados. 9 milhões de desempregados, quase 10 milhões de desempregados. É uma crise séria. Prova que ninguém estava preparado para receber essa barbaridade que aconteceu aí. Agora, eu queria dizer só uma coisa ao senhor. É possível mesmo que essa epidemia desapareça. Porque eu não sou cientista, não vou me meter a ser cientista aqui, mas como todo mundo, eu estou lendo muito sobre isso, né? E a gente de vez em quando aprende. O vírus ele tem um caminho natural, ele tem que se replicar cada vez mais para poder sobreviver. E quando ele vai se replicando, isso é a história do vírus, ele vai perdendo a força. Cada vez que ele replica mais, ele vai perdendo a capacidade de destruir o organismo que ele ocupa, que somos nós, seres humanos agora, não é? Então, quanto mais ele se replica, mais fraco ele vai ficando. Então, o Didier Raoult, que eu repito, é o cientista que juntou a hidroxicloroquina com a azitromicina, acabou de dizer em Paris, isso ele falou em Paris, ele já tinha falado em Marseille, eu li mais cedo, que a epidemia vai desaparecer normalmente e deu até a data na primavera. Então tem uma certa lógica isso aí. E esse outro ponto que o senhor colocou é fundamental. O mundo vai sair muito machucado dessa pandemia, mas muita coisa que a gente aprendeu vai ser usada lá na frente ou aqui na frente para a gente evitar que outra barbaridade dessa aconteça com o mundo, simplesmente por falta de investimento, por falta de atenção ao sistema sanitário, a pesquisas ou coisas que tais. Ministro, foi um prazer falar com o senhor com tanta notícia boa. Olha, o prazer é meu e, como você falou, a gente sempre aprende, né? Eu trabalhei 30 anos fazendo investigação, prevenção de acidentes e sempre é terrível quando acontece um acidente, mas seria muito mais ainda terrível se a gente não aprendesse com eles. Então, eu acho que esse vírus, ele nos ensina muita coisa e, como eu falei na Unesco agora há pouco tempo, a gente teve uma reunião em mais de 170 países. Se há uma coisa boa que a gente pode tirar dessa história toda é o fato de a gente aprender a trabalhar em união, estar de lado as diferenças e unir mais esses nossos países. E a ciência e tecnologia é a melhor ferramenta que a gente tem para isso. E é a única ferramenta que a gente tem para combater o vírus em si, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, né? Que as pessoas fiquem tranquilas que o governo Jair Bolsonaro tem trabalhado muito duro aqui, sem parar, 24 horas, 7 dias por semana, né? Para não só tratar dos efeitos, né, desse vírus, mas também tratar da causa aí, que se Deus quiser a gente está próximo de solucionar. Ok, foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez, ministro. Um abraço grande e obrigado pelas boas notícias aí. Obrigado, um abração.